Você diria que o seu objetivo agora é realmente ir para a parte de direção? Sim, com certeza. Sempre foi. Ah, Independente de quanto tempo demore, assim. Essa é uma coisa que eu vou perseguir, assim, ao máximo. eu acho que o fato de você já estar trabalhando como um supervisor também ajuda bastante, né, nessa questão da direção. Sim, sim. O trabalho, ele é muito de direção, né? Uhum. Então as skills que você ganha são muito importantes, assim, para a parte de direção artística mesmo. Sim. Eu até que acho legal essa parte também. Ando conversando lá no estúdio me- sobre virar art manager. A gente tá vendo, assim, porque eu também gosto muito desse envolvimento com o trabalho das outras pessoas, de ver se está seguindo um certo padrão e tal. E acho bem legal, bem interessante essa parte. Eu acho que nesse sentido eu concordo, eu acho parecida com você. Eu gosto bastante desse lado também. O que te chamou a atenção nessa parte de dirigir, assim? Cara, eu acho que essa é igual eu falei, né? É você ajudar os outros. Você não só contribui com outros artistas, mas você aprende, você fixa melhor as coisas, você evolui mais rápido quando você compartilha o que você sabe. E já o ambiente de estúdio, para ele ser saudável, ele já tem que ser assim. Se o ambiente de estúdio não for assim, esqueça, o trabalho é muito maçante. E aí você ter essa oportunidade de poder ajudar os outros e aprender com as outras pessoas e aprender ensinando e ajudando, né? E daí você aprende com seus superiores também, que te ajudam, e com as pessoas mais iniciantes também, que vêm com uma perspectiva nova. Isso tudo é muito legal. E você tem isso, assim, independente do cargo que você tiver no estúdio, né? E se você se esforça e começa a conversar com mais pessoas, né, de outros departamentos, de coisas que não são tão relacionadas à arte em si, você também aprende demais. E isso é uma coisa que eu acho que se eu não tiver no estúdio, eu não tenho, saca? Eu tenho que estar lá fisicamente no estúdio para poder fazer isso, assim. Ter essa conexão, ter essa interação com todo mundo, né? Isso para mim, assim, que ela é mais legal. E eu acho que quando você dirige, assim, você tem o poder de dar voz para as pessoas que às vezes sentem que elas não têm, sabe? Às vezes tem um artista lá que o cara, você sabe que ele é muito bom, mas porra, ninguém escuta o cara, velho. Aí você é o diretor, você chega lá e você fala: "Não, não. A sua voz será escutada, você merece, você é bom". E aí, isso é muito foda, você ter esse poder de empoderar as pessoas, sabe? Eu acho que isso daí é irado demais. E eu sinto que isso acontece na Blizzard. Sim. Cara, isso é legal. Que você diria, assim, em relação a feedback, né? Porque é uma parte muito importante de ser um supervisor, de ser um diretor, né? É saber lidar com feedback. É, Uhum. tanto dar feedback, receber feedback, é uma coisa que o dia a dia envolve nisso, né? Então, quais seriam suas dicas, tanto para dar feedback, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de dar feedback para amigo, para qualquer pessoa que pede, não só porque, assim, eu gosto de ajudar, mas porque também, meio que quando eu dou um feedback, você acaba aprendendo, né? Acho que você mencionou isso hoje também. Então, quais seriam as suas principais dicas, assim, em relação a feedback mesmo? É, eu acho que assim, em termos de dar feedback, eu acho sempre legal você tentar deixar as coisas mais longe da interpretação possível, que é você trazer referências porque você está falando e mostrar. Então, se você vai dar o feedback falando sobre, poxa, esse tecido ele tá muito solto, ele precisa ter mais pressão, ele precisa ter mais volume, é muito melhor do que além de você só falar isso. Se você só falar isso, a pessoa ela já não conseguiu fazer aquilo, executar. Você falar isso, só vai fazer ela pensar, poxa, eu não consigo fazer isso, mas e aí? Eu não sei fazer, né? O que que eu faço agora? Se você dá referências, você mostra, grava um vídeo executando, ou mexe no modelo dela e manda uma foto, né? Porque o que que eu faço? Eu quero que os artistas que trabalham me mandando os assets, eu não quero que eles peguem o meu modelo, eu não quero ficar trabalhando para eles. Eu quero que eles vejam como eu faço as coisas, né? Pra deixar do visual que a gente quer. Eu mostro pra eles como eu faço. E aí
eles, através daquilo, têm que aprender a fazer, né? Vão aprender a fazer. E se eles tiverem dificuldade, a gente, pô, grava vídeo, manda mais referência. Eu não precisei fazer isso com eles, mas porque, como eu falei, a qualidade já vem legal, assim, né? Não é uma coisa que iniciante, né? Então não tive que ir mais além, assim. Mas se precisar, a gente vai, né? Tudo para conseguir atingir a qualidade. E o importante é fazer com que o artista que está do outro lado executando essas tarefas, ele evolua, né? Você não quer ficar só, você não consegue fazer isso, deixa que eu faço. Aí ele não aprende, ele tem que aprender a fazer, sabe? Eu acho Sim. que e você nota essa diferença conforme as submissions vêm vindo, assim, né? Eu notei isso na Guerrilla, notei isso aqui na Blizzard aos poucos, né? Você vê que conforme você vai batendo em certos pontos, esses pontos eles vão melhorando de forma gradativa, né? E em questão de receber feedback, acho que assim, aí tem dois pontos, né? Tem o profissional e tem o pessoal. Acho que no pessoal você faz do jeito que você quiser, cara. Aí vai da sua filosofia pessoal. Se você não quer pedir feedback, não peça. O problema é seu. Agora, quando você tá no trabalho, você tem que escutar o feedback de várias pessoas e tem que chegar a um consenso. E se aquele consenso não tiver de acordo com você, você tem que aceitar. Porque se a maioria tá preferindo algo que você não prefere, é melhor você seguir o que a maioria prefere. Porque o projeto não é seu, o projeto é de todo mundo, né? Então, pra mim é muito simples. E aí, em termos de projeto pessoal, pra mim sempre foi muito assim. Eu sempre tentei pedir feedbacks específicos, nada muito abrangente. Tipo, e aí, mano, manda o personagem inteiro, corrige aí, né? Eu peço feedbacks de partes específicas pra pessoas específicas que eu sei, que eu consigo entender bem o feedback delas. Que eu conheço, assim, a forma que a pessoa dá o feedback. Porque às vezes tem umas pessoas que dão feedback que fica muito difícil de entender. Tem gente que tem dificuldade de dar feedback. E tem gente que dá um feedback muito bom. E aí, pra que você vai ficar pedindo feedback pra pessoa que você nunca entende direito o que ela tá falando? Pede pro que você entende. E aí você também tem que ponderar. Às vezes o feedback não vai ser bom. E às vezes vai ser excelente. Isso não é arrogância. Você não seguir feedback é a mesma coisa. Eu sempre falo, quando alguém vem me pedir feedback, tudo que eu tô falando aqui é a minha visão. Se você não quiser seguir ela, você tem esse direito, cara. O trabalho é seu. Eu não vou ficar puto. E tem um monte de artista que dá feedback pra um cara que pede, e aí o cara não segue, e aí o cara fica puto. Vem pedir feedback e nem segue. Ele não concordou com você, meu amigo. Você vai ter que aceitar. Às vezes ele é burro de não concordar e às vezes ele não é burro. Às vezes ele ainda bem que ele não concordou com o seu feedback. Eu não concordei com um monte de feedback e eu não concordaria. Se eu voltasse no passado, eu não concordaria do mesmo jeito. Fiz do jeito que eu achava que era melhor, de acordo com outros feedbacks também, e deu boa. Então, você tem que ter personalidade também. Você não pode abaixar a cabeça e aceitar tudo que te falam, sabe? Você tem que ponderar de forma realista e de forma... Você tem que ser autocrítico, sabe? Não pode deixar o seu ego controlar o que é o feedback certo, o que é o errado. Não, você tem que ser realista ali. Será que isso aqui realmente tá ruim? Será que isso daqui realmente vai ficar melhor desse jeito? Poxa, eu acho que eu fiz essa parada aqui não tá mesmo muito legal, né? Vou explorar outras coisas, mando de novo. Então é isso, cara. Só que não é fácil de fazer. Eu acho que dar feedback é bem mais fácil do que receber. Se você estiver falando em coisa pessoal, né? Receber profissional é super tranquilo. Zero ego, o trabalho é meu, o trabalho é nosso. Isso daí pra mim nem me incomoda. No projeto pessoal eu sempre pondero bastante. Mas também não me afeta em nada, em termos de ego, assim, não. Os caras chegam a falar que no trabalho, puta, isso aqui tá uma bosta e tal, pra mim é de boa, eu não sou meu trabalho, não. Pode descascar aí meu trabalho, meu amigo, eu não vou ficar com rancor nenhum de você, não. Zero, pode falar o que você quiser, tranquilo. Não tem essa. Eu acho que todo mundo tem que ser assim, as pessoas têm que entender que você não é o seu trabalho. Você é você. A pessoa tá criticando o seu trabalho, ela não tá te criticando, ela tá criticando o que você produziu ali. Simples. Sim. Super fácil de arrumar. Super fácil de evoluir ali. Uma questão que acontece bastante assim é responder a feedback, entendeu? Tipo, não, você mandou o feedback e a pessoa questiona. Explicar o porquê não, que ela isso tomou não dá. aquela decisão. Sem condições.
Não, feedback não justifique. Você vai pedir feedback, não justifique. É só aceite. agradece, Ou escuta. só agradece. Só agradece. Exatamente, perfeito. É só agradece. O cara deu feedback, pô, valeu mesmo, hein? Muito obrigado. E é isso. Você não precisa concordar, ficar discutindo. Não, cara, só agradece. Eu concordo. Como que você... Concordar você não faz. Sim. É bom lembrar esses pontos aí, porque é bem bom, é comum e É muito comum. E isso acontece em estúdio também. Isso acontece. Com Muito, certeza. tem artista que fica tentando justificar. Que tá todo mundo falando, ó, isso aqui tem que melhorar. Cara, não, mas é porque. Não, cara. Só aceita. O Fica de melhor boa é aí. quando ah não, mas é porque é meu estilo. Esse o seu estilo é fazer modelo troncho. Esse é o estilo. E em estúdio, vocês já tiveram que ouvir essa justificativa? Não, o meu estilo, sendo que a pessoa tem que seguir o estilo do jogo. É. De estilo Isso aí não. não Isso já cola, o cara não. não pode ter. Nossa, o cara. Imagina a audácia. Falar isso no estúdio, velho. Só o diretor de arte. Aí ele pode falar, é o meu estilo. Aí tá bom, cara, a gente aceita esse lixo aí. Vai Ninguém todo vai mundo isso, fazer, né? Não vai seguir o ruim. Mas acho que meio que casa com o que a gente tá falando, a questão de individualidade, né? O que você acha, assim, em relação a isso? Porque eu sempre me vi não como artista, né? A gente usa a palavra artista porque eu acho que é mais fácil, mas eu sempre me vi como um designer, assim, em questão de, tipo, tô fazendo um produto, né? O modelo que eu Sim. faço é um produto, mas eu vejo que também a galera que tá começando tenta se ver como artista e tentar achar o estilo, assim, o que você diria em relação eu a acho essa questão que de individualidade de estilo? Eu acho perfeito assim que você colocou na parte de design de fazer um produto que acho que no trabalho é isso. A gente tem que trabalhar com algo que vem do design, a gente tem que produzir uma peça e essa peça ela tem que se adequar aos padrões técnicos. E se não adequar, sua visão artística não é mais valiosa que aquilo. Não, meu amigo, eu sei que a capa que você fez fica mais da hora. Só que o coitado do rigger vai ter que perder um dia a mais de trampo pra rigar essa parada. Então vai ter que mudar, entendeu? Porque se a gente fizer todo o modelo com essa capa da hora, quando você vai ver, quem vai fazer o crunch não é a gente, é os coitados do rigger. Você tem que ter, a gente tem que... Então, esse que é o negócio do time, assim. Você não faz o bagulho pra você faz pro time. E o troço tem que funcionar pro amigo do lado que vai continuar o seu trabalho, saca? E é total de produto isso. E agora, no seu pessoal, aí você outro esquema, né? Eu acho que ali o pessoal que é o espaço que você tem pra ser o artista, né? E é claro que dentro de um estúdio você pode sempre a sua voz, tem a sua voz, você pode falar o que você pensa e tal, né? Sempre com respeito e tudo mais e conversar. E você pode chegar ali pro concept art, conversar pra resolver ideias, você pode falar com o Sigers, pô, então você sugeriu fazer isso, mas então eu tava pensando se a gente tentar fazer dessa forma, será que facilita pra vocês e aí fica mais legal? É tudo na conversa, entendeu? Você tem que ser bom de papo, você tem que ser bom de negociar ali, e porque é um trabalho em conjunto. Então você vai chegando em consensos. Às vezes, poxa, tem concept que a gente tem que, cara, não dá pra fazer no 3D. O concept tá muito assim. O que é isso, saca? Não dá pra saber. Então aí você tem que conversar, às vezes tem que pedir pra refazerem o concept. Especialmente quando é um concept que vai pra gente de fora. A gente tenta mandar um concept que a interpretação fica ao mínimo, assim, porque fica muito fácil de entender as coisas. Mas às vezes isso não acontece, né? Às vezes o concept ele é ambíguo, ele é subjetivo, e aí você tem que trabalhar, né? Às vezes o artista 3D, ele tem essa skill, ele consegue preencher essas lacunas do concept bem, e aí todo mundo, pô, legal, preencheu bem. Às vezes não tem, e aí a gente entra num consenso e decide junto como que vai fazer pra ajudar o artista. Então tem tudo isso. E no projeto pessoal você é livre. Nossa, o projeto pessoal é onde você faz o que você quiser. Mano, é alegria total, não tem estresse nenhum, sabe? Não vai ter que engolir nenhum sapo. É bom, esse que é o bom do projeto pessoal. É por isso que eu acho que todo mundo tem que fazer. Todo artista tem que fazer projeto pessoal.
não precisa fazer projetos, né, terminados do começo ao fim, mas você tem que fazer arte. Você é um artista, você tem que fazer arte. Você entrou nisso porque você gosta de fazer arte. Se você só ficar trabalhando, 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 e aí você se perde, você não é mais um artista, entendeu? Aí você vai, eu acho que com o tempo você vai ficando cada vez mais triste, mais frustrado, porque aí a sua visão nunca é aquilo que está sendo colocado. E você tem que entender, cara, que a sua visão, você tem que pôr no seu trabalho. E não no projeto que você está trabalhando, saca? Então, você conseguindo achar esse equilíbrio, você sempre vai ter felicidade, assim, no trabalho. Acredito eu. A não ser que tem outras coisas horríveis, né? Que daí é meio fora dessa parte de arte e tal. É, aí é mais local de trabalho, outras coisas assim, mas Muitas coisas influenciam, né? sim. Uma vez eu vi uma frase, eu esqueci quem foi o artista que publicou, mas ele falou tipo assim, fique longe de... foi em inglês, é tipo boredom, tipo chatices demais, entendeu? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? O tanto que de projetos que eu já tive que participar no passado, como freelance, etc., que eu não gostava de jeito nenhum. E o quanto isso afetou a minha relação com o meu trabalho, sabe? Só por causa disso, que era um estilo de projeto que eu não me via, não tinha nada meu ali. Foi uma... Acontece com muita gente. Sim. Tipo... E às vezes a pessoa ela cai nesse meio que nesse buraco por necessidade. Às vezes ela precisa de dinheiro e daí vai fazendo aquilo, e daí consome todo o tempo, e daí ela fica muito cansada, não consegue produzir coisa dela, e aí só tem que descansar para no dia seguinte trampar de novo. E acontece, cara, eu vejo muito isso acontecer assim com colegas que trabalham com arte e tal, e é difícil, é difícil. É bem perigoso, assim. Acho que todo mundo tem que tomar esse cuidado. E você é uma pessoa que sempre fala em relação de trabalhar bastante, né? Como que você lida com essa questão, assim, da pressão que você mesmo coloca em relação a trabalhar, né? Tipo, quais são as coisas na sua vida que você não deixa de fazer porque sabe que vai afetar a sua saúde mental, esse tipo de coisa? Coisas, cara, que pra mim, assim, não dá pra ficar sem. Eu não posso ficar sem fazer arte. Se eu ficar muito tempo sem fazer arte, eu começo a ficar mal. Não posso ficar sem fazer exercício físico. Acho que isso, como a maioria das pessoas cara, tem que fazer exercício, que isso é muito importante pra parte mental. Muito mais pra mental do que pra física em si, pra parte física, né? E acho que jogar videogame é parte da minha vida, assim. Se eu ficar sem jogar videogame, eu fico infeliz. E é claro que o mais importante de tudo é a minha esposa, né? Se eu ficar sem a minha esposa, aí eu fico triste, pô. Ela tem que estar me acompanhando em tudo que eu faço. Ela é artista, ela joga, ela treina e é isso. A gente que gracinha. Feliz junto. E óbvio, né? Todas as outras coisas, né? Se ficar sem falar com amigos, ficar sem falar com família, assim, né? Sempre tem que... é tudo um malabarismo, né? A vida é um malabarismo. A gente tem que ficar cuidando, volta e meia cai uma bola, tem que voltar ali. Mas eu acho que, cara, é total, assim. Sempre que eu vejo que eu fico muito tempo, assim, se eu acabo ficando longos períodos sem fazer essas coisas, me faz bastante mal, assim. E aí eu volto, né? A gente reseta, começa de novo. Então você diria que a questão de rotina um dos mais importantes pra você? Pra mim eu tenho que ter rotina. Nossa, se eu não tiver rotina, cara, não funciona. Eu tenho que ter rotina. Eu sou uma pessoa totalmente de rotina, assim. Eu acho que é importante falar isso, né? Porque eu mesmo teve uma época que eu não tinha nenhum tipo de rotina e isso afetou bastante, assim. Ainda mais quando você tá fazendo freela, né? Você acaba entrando naquela questão de tipo, eu vou virar à noite, vou trabalhar final de semana, vou trabalhar sempre, então realmente rotina acho que é uma das coisas mais importantes. Né? Sim. Nossa, demais, cara. Não ter rotina é péssimo. E eu tinha uma mania de ficar tomando café infinito para conseguir virar à noite fazendo freela.
Eu parei. Eu nunca mais vou freelar na minha vida, então esqueçam. Se quiserem trabalhar comigo, é só se tiver na lista. Só full Nunca time. mais vou freelar, velho. Tô Eu de tô boa, tipo velho. assim também. Eu tô tipo assim, se eu tiver com um trabalho full time, eu não pego freela, porque Nada. é uma loucura. Assim, Eu prefiro dormir do que ter que freelar. Ah, mas vai ganhar grana. Não tô nem aí. não Eu tem ganho dinheiro bem no já, mundo tô de que- boa. Não tem dinheiro que vale mais o meu sono, mano. Tô de boa. Agora, em relação a estudo mesmo, né? Você diria que. O que você diria em relação a desenho? Assim, você chegou a estudar desenho ou estudou só as questões teóricas? Como que é o seu. Então, eu adoro desenho, né? Eu acho que eu comecei mais. Eu sempre me senti mais um artista 2D do que 3D, mesmo não sendo. Mesmo reconhecendo que minha qualidade de 2D ela não chega perto da minha de 3D. Mas, poxa, eu comecei desenhando, né? Igual acho que quase todo mundo. E minhas primeiras inspirações na arte já eram artistas 2D, né? Poxa, eu lembro que quando eu conheci concept art, o meu primeiro artista que eu conheci foi o Feng Zhu, né? Então ele é um concept artist, né? Ele não é um cara que faz 3D, né? Eu conheci o Marc Brunet, ele é artista 3D, mas ele faz muito 2D, né? Ele é bem mais 2D do que 3D. Então foram caras assim que eu tive um primeiro contato, que até hoje eu gosto muito do trabalho deles, assim. E cara, eu sigo, nossa, tanto de artista 2D que eu sigo é bem maior do que artista 3D. E eles me inspiram muito, assim, porque eu acho que é muito uma coisa que o Rafa Souza me falou já e eu concordo demais, que cara, o desenho é tão antigo e eu acho que fica tão fácil você encontrar artistas 2D de um nível incrível. Tipo, pra mim é tão fácil encontrar trabalhos de artistas 2D que me agradam 100%. E eu acho que pra 3D isso é tão difícil. É tão difícil achar uns artistas 3D que eu olho pro trabalho deles e falo, nossa, cara, isso me agrada total. É muito foda. É difícil demais. E com 2D não, cara. 2D tem muitos, assim. Muitos artistas que, cara, o cara faz um rabisco ali e, nossa, eu fico, meu Deus, que rabisco foda. Olha esses ângulos, essas formas. Como o cara faz, sabe? E tipo, o 2D pra mim tá junto ali com o 3D. Eu continuo estudando desenho, né? Hoje em dia eu dei uma paradinha, que agora eu tô focando mais no projeto pessoal em 3D mesmo. Mas eu adoro desenhar. Pra mim assim é muito legal. E eu acho que o que acontece pra mim é que se começa a ficar meio desprazeroso desenhar, começa a se tornar meio que uma rotina, eu dou uma paradinha, sabe? Não, rotina não no sentido, não, mas uma obrigação, não rotina, né? É. Eu começo a sentir que tá virando uma obrigação o desenho, eu começo a dar uma parada, assim, e daí eu vou mais pro 3D, volto pro desenho e tal. Mas eu acho super importante. Mas também não acho que é um requerimento, assim, né? Você pode ser um grande artista 3D sem desenhar. Tranquilo.